5 dicas para você cortar os seus gastos. Se você anda gastando muito, se você não consegue controlar o seu dinheiro e tem dificuldade de lidar com as suas finanças, esse vídeo eu vou explicar de uma forma bastante intuitiva, até simples, como você pode fazer para organizar o seu dinheiro. A primeira delas, você precisa rastrear seus gastos, precisa saber o quanto você gasta. Então você precisa registrar por 30 dias todos os gastos que você tem para você saber quais são os seus gastos fixos, quais são os supérfluos e aonde você vai conseguir fazer o corte. Se você não sabe como você gasta, dificilmente você vai conseguir economizar ou guardar dinheiro. Você com isso vai encontrar os ralos de dinheiro, que é aquele dinheiro que você desperdiça ele sem saber que está desperdiçando. Às vezes são pequenos gastos de R$ 10, R$ 15, R$ 30 que você faz diariamente e no fim do mês dá um montante muito grande. Quando você coloca todos eles em perspectiva, principalmente quando você anualiza os seus gastos, dentro da Start Grana a gente tem uma tabela chamada tabela Coca-Cola. Você coloca aquele gasto pequenininho que você faz de R$ 5, R$ 8 todo dia e no final do ano às vezes dá R$ 2.000, R$ 3.000, que com uma leve alteração de hábito, não é nem tanto um controle financeiro, é só uma mudança de hábito, você já consegue fazer essa economia. Então tem que ficar de olho nesses pequenos gastos que consomem todo o seu salário. Você precisa também separar o que é essencial do supérfluo. Quando você fizer essa leitura, essa análise de 30 dias rastreando o seu dinheiro, você vai saber o que realmente você necessita, o que é básico para você e aquilo que você consegue eliminar da sua rotina, do seu dia a dia. E é isso aqui que vai conseguir fazer sobrar dinheiro. Então, ter clareza é o primeiro passo para cortar com consciência. A gente tem aquela polêmica se você deve ou não deve cortar o cafezinho. Eu acredito que, de acordo com o momento de vida que você está e com a dificuldade que você tenha, por exemplo, se você tem muita dívida, você não pode continuar fazendo gastos supérfluos. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio e a partir desse momento que você decide, toma a decisão, faz essa análise de como tá as tuas finanças, você vai fazer um corte muito grande para lá na frente você ir criando algumas concessões ao longo do tempo, mas de início você precisa fazer esse corte. Isso, claro que vai depender de pessoa para pessoa, tem pessoas que conseguem ter um controle melhor, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas você precisa saber o que você está gastando. Esse é o ponto inicial, é o primeiro passo que você precisa para você conseguir cortar os seus gastos. A segunda maneira é atacar os chamados Big Three, que é moradia, transporte e alimentação. Todo mundo tem esse Big Three. Talvez em algum deles seja um pouco diferente. Se você mora com os pais, você não tem a despesa com moradia. Se você trabalha de home office, o teu transporte vai ser uma despesa um pouco menor. Alimentação, se você já tem uma alimentação saudável, também você consegue fazer um controle um pouco melhor. Mas basicamente, todas as pessoas vão ter esses três gastos, essas três despesas. E o que você pode fazer com cada uma delas? No caso de moradia, você pode renegociar um aluguel, avaliar fazer uma mudança, dividir despesas. Isso daqui, já falei em outros vídeos, eu falo dentro da Start Grana também, é muito individual a moradia. Ela pega muito no sonho do brasileiro ter ou não ter a casa própria, vale a pena alugar ou não vale a pena alugar isso. Cada família, cada pessoa tem o seu sonho, tem o seu desejo, tem o seu objetivo, mas de modo geral a gente consegue atacar em alguns pontos, por exemplo, renegociar um aluguel ou mudar, às vezes, para mais perto do seu trabalho, você já consegue ter uma redução desse gasto. No transporte, priorizar transporte público caso você consiga e caso seja vantajoso. Às vezes o transporte público hoje ele acaba sendo mais caro. Você tem a opção de bicicleta, considerar vender um segundo carro, organizar caronas. Isso aqui eu sei que não é para todo mundo e quem tem às vezes o segundo carro é porque tem uma possibilidade de ter um segundo carro, mas às vezes não utiliza esse carro, só esporadicamente usa ele, e aí vai ter IPVA, vai ter a manutenção, seguro. Talvez você ter um único carro, você e tua esposa conseguirem fazer uma divisão, enfim, isso vai depender também de pessoa para pessoa, mas é algo que você pode, se houver espaço,
conseguir ter uma grande redução de despesa aqui. Alimentação, cozinhar mais, levar marmita para o trabalho, comprar em feiras. Aqui, isso aqui eu tenho o costume de fazer porque eu detesto ir em supermercado, que são aqueles atacarejo que hoje em dia está em moda. Você consegue fazer uma compra mensal. Eu e a minha esposa, a gente vai uma vez por mês no mercado, a gente compra tudo que a gente tem necessidade. E conforme vai surgindo, vai faltando algum ou outro item, a gente vai no supermercado próximo de casa. É uma organização que a gente tem, a gente faz como rotina, todo mês a gente vai e faz essa compra no mercado. A gente pega produtos ali que às vezes nesse atacarejo tá R$ 5 e no mercado comum tá 8, 9, às vezes até mais. Então você consegue um bom desconto, uma boa economia se você se planejar. Outra dica que não tá aqui no roteiro, mas isso daqui é bastante comum, principalmente para quem é da área de nutrição, recomenda isso. Não vá no supermercado quando você está com fome, porque obviamente você vai comprar muito mais besteiras, muito mais porcaria, porque o teu cognitivo ali tá pedindo, estou com fome, quero comida. E aí tudo vai parecer mais prazeroso para você. Programa para ir de manhã, se não consegue durante a semana, vai no sábado de manhã. Sempre tenta um horário que você esteja mais calmo, sem pressa, para você ir mais tranquilo, você vai fazer uma compra muito melhor. Lembrando que se você come porcaria na tua casa é porque ela saiu de alguma forma do supermercado, entrou na sua casa ou veio da sua casa através de um aplicativo de entregas. Não apareceu do nada dentro da sua casa. Opa, apareceu uma barra de chocolate aqui. Não é assim que funciona. Eu tenho, ó, mostrando um segredo aqui. Eu tenho uma barra de chocolate, mas já faz umas 2 semanas que eu comprei e ela tá fechada. Não, mentira, eu como chocolate, mas eu como o que fica lá na cozinha. Pequenas mudanças nessas áreas têm alto impacto no orçamento. É só uma organização de rotina. Você vê aqui que praticamente esses 3 que eu falei aqui, é só de você conseguir mudar, é uma vez que você vai fazer essa gestão, essa organização, e você vai ter um retorno que vai durar por anos, por meses na sua vida, e vai conseguir uma boa redução. Isso daqui tem um impacto super positivo no seu orçamento. Uma outra maneira de você cortar gastos é reduzindo assinaturas e serviços não utilizados. Você precisa revisar seus extratos bancários e cartão com atenção. Eu sempre recomendo que tudo que é ligado à gestão e organização, estratégia, a cada 3 meses você tem que revisar. Inclusive no livro Um Ano em 12 Semanas, ele fala um pouco de gestão, essa gestão que a gente faz a cada 3 meses, ou seja, 12 semanas. Pega ali os períodos de janeiro, abril, quando gira, quando fecha esses 3 meses, esse trimestre. Pega um momento que você estiver tranquilo, calmo, abre suas contas, abre os aplicativos, vê o que você está gastando demais, vê o que você consegue reduzir, consegue cortar dessa despesa. Talvez esteja ali na corretora, algum banco, algum consórcio, alguma coisa que ficou perdida e você paga há anos, paga meses sem saber que você está pagando. Você consegue revisar, consegue negociar. Acho que sentando uma vez a cada 3 meses é ideal, porque se surgir um novo gasto que você não esteja utilizando, em 3 meses você consegue saber realmente isso que eu contratei, está servindo para mim, não está servindo, você já consegue tomar uma decisão. Elimine academia, streaming, aplicativos que você não usa. Isso aqui, eu sei que também é muito individual, mas muita gente acaba fazendo academia, o plano anual, o plano semestral, na esperança de começar a ir para academia, e é uma das piores coisas que você pode fazer, porque você vai pagar um ano, vai desperdiçar 1.500, 2.000, 3.000 reais, dependendo da região que você mora, e você não vai frequentar academia. Precisa primeiro criar o hábito, depois que você criar o hábito, você faz esse pagamento anual, porque senão você vai perder dinheiro. Você precisa ser honesto com você mesmo. O serviço traz valor real, isso que eu estou utilizando realmente tem alguma mudança na minha vida? Eu estou utilizando esse serviço? Faz sentido eu continuar tendo ele? Senão, você elimina. E você tem que direcionar o valor economizado para seus investimentos. Imagina que aquela academia que você não pagou ou vai deixar de pagar porque você quer emagrecer, você está engordando o seu bolso, pelo menos alguma coisa está valendo a pena, você não está fazendo algo em vão. O ideal é você economizar e ir para academia também.
Use a regra das 48 horas. Anote qualquer vontade de compra não essencial e espere 2 dias. Isso eu pratico, eu ensino dentro da Start Grana, já falei sobre várias vezes sobre essa regra 48 horas, inclusive aqui no canal. Ela consiste no seguinte: você viu algo que você acha que vai mudar a sua vida, inclusive eu já dei o exemplo algumas vezes do meu filho, ele vê um brinquedo, esses dias ele viu uma escova de dente elétrica. Sei lá da onde que ele já tinha visto na vida, ele falou que viu na casa de um amigo, e ele falou, pai, é o sonho da minha vida ter essa escova. Eu falei, mas da onde que você viu isso? Então, assim, e ele queria, ficou insistindo, ele não é de insistir, mas às vezes alguma coisa ou outra ele pede. Eu falei, depois a gente pesquisa na Shopee, eu sempre dou desculpa pra ele na Shopee. Pesquisar na Shopee é o famoso na volta a gente compra, que as nossas mães falavam, hoje em dia a gente fala, depois a gente compra na Shopee. E ele esquece porque é algo que não era essencial para ele, ele nem vai lembrar daquilo e não vai fazer diferença, até porque ele é uma criança. Mas nós podemos utilizar esse mesmo conceito quando a gente vai no shopping e vê aquele produto que nos encantou, que nós queríamos comprar, que possivelmente faria alguma diferença grande na nossa vida. E quando você vai para casa, passa 48 horas, ou seja, 2 dias depois, você vai ver que não era aquilo. Isso vai servir para eliminar impulso. E aí, para quem é compulsivo, isso daqui é super interessante e te ajuda a comprar com consciência. E aí, se depois de 48 horas fizer sentido para você, você vai avaliar se cabe no seu orçamento. Porque às vezes você pode estar iludido, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, passou 48 horas, você vai continuar falando eu quero, eu quero, eu quero. Você não pode mentir, você tem que tentar ser honesto com você mesmo. Mas se realmente você quer aquilo, você precisa comprar aquilo, ponto. Decidir que eu quero. Você tem que avaliar se cabe no seu orçamento. Cabe no meu orçamento nesse mês? Vou ter que deixar para o mês que vem? Quais são as condições de parcelamento que eu tenho? Eu consigo parcelar sem juros? Eu consigo? Enfim, é uma série de análises que você tem que fazer para ver se isso realmente é vantajoso. Caso você nem tenha um orçamento mensal, aí você precisa voltar aqui para o número 1 e fazer essa etapa. Lógico que se você estiver seguindo o roteiro aqui, seguindo esse passo a passo, provavelmente você já começou ou vai começar a adotar isso na sua vida. Mas você precisa saber o quanto que você tem destinado para você gastar com supérfluo. Deu o limite, já gastei esse mês, não compra. Ah, mas eu preciso, é igual meu filho, é o sonho da minha vida, então deixa o sonho da sua vida pro mês que vem, porque você está muito mais próximo de fazer uma dívida ou de dar um passo a mais do que sua perna pode, caso você ceda, do que você segurar. Você não vai ter benefício e muito provavelmente você só tem o prazer de comprar esse produto. Que quando esse produto chegar nas suas mãos ou quando você comprar ele, dificilmente você vai ficar encantado e vai utilizar esse produto. Você vai colocar ele em algum canto e vai esquecer ele. A não ser que seja um produto realmente essencial. Você precisa de um computador novo porque o seu computador está travando. Aí é outra situação. Seu trabalho depende do computador, então você vai fazer, mas daí é um investimento, é para o seu trabalho, é uma situação diferente do que a gente está falando aqui. A gente está falando da impulsividade e você vê um produto e querer comprar ele no momento que você viu, até porque dentro de shopping vai ter o vendedor, vai ter luzes, vai ter inclusive cheiro, que o cheiro vai te induzir a comprar um produto. Para quem não sabe, é assim que funciona, passa por aquelas barraquinhas de doce ou de café que tem no meio do shopping, eles têm uma fragrância ali que vai fazer você sentir vontade, sentir desejo de comprar aquele produto. E controle emocional é essencial para investir mais. Você tendo um bom controle emocional, vai te sobrar mais dinheiro para os investimentos. Você não vai ficar gastando com supérfluos. E por último, automatize seus investimentos. Imagina o seguinte, quando você pega o dinheiro e se paga primeiro, você decidiu que você vai usar a regra to gold, que é a que a gente tem na Start Grana, que é guardar 20% do que você recebe. Você vai pegar esse valor, vai automatizar para uma corretora, vai enviar para a corretora todo mês. Você vai trabalhar com o seu orçamento sem esses 20%. Você vai esquecer que esse valor existe e você vai fazer todas as suas contas mensais sem esse valor. Para a gente arredondar aqui, imagina que você recebe 10 mil reais e 2 mil reais todo mês você aporta para investimentos, você manda para sua corretora. Você tem 8 mil reais para você fazer todos os passos que a gente falou aqui.
para você fazer o seu Big Tree, para você fazer a gestão dos seus essenciais, dos seus supérfluos, para você fazer os seus gastos. Você não está contando com os 10 mil reais, você está contando com os 8 mil reais. Se você não faz isso antes, você vai deixar esse dinheiro dentro da sua conta, disponível para você, mesmo que seja para investimento. E quando você chegar no shopping e quiser comprar o produto ali, você vai falar, não, mas eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso daqui, porque ele cabe no meu orçamento. E não é assim que você deve pensar. Então é essencial que você programe uma transferência automática para a corretora logo após o pagamento ou o recebimento do valor que você tenha. E aqui é importante frisar que você deve começar com qualquer valor. Rafa, eu não consigo guardar 20%. Eu ainda não assinei a Start Grana. Clica no link da descrição. Eu não assinei a Start Grana, eu não consigo controlar, eu não consigo ainda guardar esse dinheiro. Eu estou começando a aprender o que eu faço, quanto que eu guardo, qualquer valor. Isso aqui é importante, além da consistência, você vai criar o hábito. E criar o hábito é mais importante. Lembra que eu falei que você paga a academia na esperança de ir e não vai, é porque você não tem o hábito. O hábito, ele é você fazer a mesma tarefa por seguidas vezes até tornar um padrão, até o seu corpo, o seu organismo, enfim, tudo que você tem, entender que você tem que fazer aquela atividade, aquele processo. Você não vai mais pensar, automatizou a tarefa. Imagina que para o teu cérebro ele não sabe a diferença de 20 mil, de 10 mil reais, de 5 mil, de 50 reais. A única coisa que ele sabe é que todo mês você pega um valor, retira do seu banco e manda para sua corretora. Isso você faz todos os meses, todos os meses. Quando você conseguir fazer isso com certa constância, você começa a aumentar o valor. Esse é um processo gradativo. Se você tentar fazer isso de soco, de porrada, de uma vez só, vou começar a guardar 50% do meu salário porque eu quero ficar milionário. Aí você vai guardar o primeiro mês 50, no segundo mês você vai guardar 45, no terceiro mês você pula, no quinto mês. Então começa com um pouco, cria esse hábito. A partir do momento que você criar o hábito, vai ficando cada vez mais fácil você aumentar o valor que você está aportando. Trate como se fosse um boleto. Já falei várias vezes isso aqui no canal também. Imagina que você está pagando para você no futuro. Muita gente faz consórcio e o consórcio é uma forma muito boa de você perder dinheiro. Então, se você tem o desejo de perder bastante dinheiro, você faz um consórcio. Mas por que as pessoas fazem? Eu já contei minha história que eu já fiz consórcio porque eu não conseguia guardar o dinheiro para mim mesmo. Eu conseguia pagar para outras pessoas, eu conseguia dar o dinheiro para uma outra pessoa, mas eu não conseguia dar para mim mesmo. Então, cria mentalmente a ideia que você tem que pagar um boleto todos os meses. E esse boleto, além dele ser uma prioridade na sua vida, ele é para o seu eu do futuro. E é para ele que você está pagando, não é para você, é para alguém lá na frente que vai usufruir disso. O que você não vê na conta, você não gasta. É mais difícil você fazer um gasto de algo que não está disponível para você. Quando você chegar no shopping e for comprar um produto, uma blusinha, enfim, um carrinho, uma bicicleta, seja o que for, esse dinheiro não está na sua conta, está na corretora, está investido. Eu falei aqui alguns vídeos atrás que você tem que se sentir um fracassado e você tem que se sentir, se você tirar o dinheiro da sua corretora, que está para o seu investimento, para o seu futuro, para comprar uma porcaria qualquer, você tem que se sentir mal, tem que se sentir fracassado, tem que se sentir com peso na consciência. Quando você criar esse peso de que você tem que organizar suas finanças, você tem que controlar seu dinheiro, tem que cortar gastos, e aí você faz o inverso, você gasta, você descontrola, você tem que se sentir mal. A partir do momento que você começa a se sentir mal, é o primeiro passo para a mudança. Aí você vai começar a ter um crescimento, você vai começar a investir melhor, vai aumentar os seus aportes, vai aumentar os seus ganhos, seus rendimentos e tudo isso começa a surgir naturalmente ao longo do tempo. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, continue acompanhando, até a próxima. Tchau!